Aliás, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não vai aceitar ou dar continuidade de forma alguma ao projeto que poderia levar ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vamos com a Janaína Camelo, que vai trazer mais informações para a gente agora. Qual foi ou quais foram as palavras do presidente do Senado? Jana, conta para a gente, bem-vinda. Pois é, né, Evandro? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teve reunião ali com líderes ontem na residência oficial também, virtualmente também, enfim. E, obviamente, que essa questão toda de pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes foi tratada, foi um dos principais temas ali que foi conversado com os líderes, porque é uma reivindicação ali da oposição, né, que o Senado dê andamento a esses pedidos que já foram apresentados ali de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ou mesmo aquela proposta que aumenta o rol de crimes de responsabilidade que os ministros do STF podem responder e aí podem acabar sofrendo ali pedidos de impeachment. Mas Davi Alcolumbre, assim como ele tem dito há dias, há semanas, que ele não tem realmente a intenção de pautar nenhum pedido de impeachment de ministro do STF, já que isso seria ali se contrapor ali a separação de poderes, né, colocando ali limites com relação a ministros de outras instituições. Então, que é realmente, de fato, importante ter toda essa relação ali institucional preservada. Então, até o momento, a intenção do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é não pautar um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, mas tudo no Congresso ali, né, Evandro, sempre está em constante modificação. A gente tem que esperar como é que vai ser na semana que vem, toda essa relação ali, principalmente da oposição, depois de todo o trabalho que houve aqui nos últimos dias de obstrução ali dos trabalhos legislativos por parte de parlamentares da oposição. Tudo isso mexeu muito ali com a relação no Congresso entre parlamentares e os presidentes das duas casas, não só ali com Davi Alcolumbre, mas também com Hugo Mota. Agora, olha só, Evandro, sobre esse assunto ainda, Alexandre de Moraes, hoje o presidente Lula, ele disse que Alexandre de Moraes está garantindo a democracia. Ele disse isso durante um evento, e ele não está aqui em Brasília, ele está no Acre, está participando de um evento oficial, e ele falou exatamente isso, se referindo ali a pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e pediu para que não seja pautado. Ele, na verdade, conversando ali com o senador Sérgio Petecão, do PSD, que estava participando ali do evento, ele fez uma certa brincadeira ali com o senador e pediu que ele não vote um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, porque, nas palavras do presidente Lula, Alexandre de Moraes está garantindo a democracia do Brasil. A gente tem esse trecho da fala do presidente para ouvir agora. Vamos ver. Ô, Jana, nós não temos esse trecho, não. Pode continuar daí, por favor. Então, eu vou falar o que o presidente Lula disse, Evandro. Ele disse exatamente o seguinte: Petecão, não assine pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, porque ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados, nas palavras de Lula, são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcionem a Câmara e o Senado. Verdadeiros traidores da pátria, fecha aspas. Foram exatamente essas as palavras do presidente Lula, mais uma vez aí defendendo ali o ministro da Suprema Corte. Evandro. Agora, Jana, eu queria falar também do ministro Flávio Dino, que fez uma crítica àquela mensagem postada pela Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Fez sim, o ministro Flávio Dino. A gente tem até para mostrar aí na tela. Foi uma publicação que ele fez numa rede social, defendendo o ministro Alexandre de Moraes, né, dizendo exatamente assim, Evandro, que não se inclui nas atribuições da embaixada de nenhum país estrangeiro avisar ou monitorar o que um magistrado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outro tribunal brasileiro deve fazer. E aí o ministro segue dizendo: respeito à soberania nacional, moderação, bom senso e boa educação são requisitos fundamentais na diplomacia. E aí o ministro diz: espero que volte a imperar o diálogo e as relações amistosas entre nações historicamente parceiras nos planos comercial, cultural e institucional. Esse é o melhor para todos, foi o que o ministro Flávio Dino escreveu depois
declaração da Embaixada dos Estados Unidos aqui do Brasil. Isso foi feito durante numa postagem, numa publicação na rede social X, né, dizendo ali que integrantes do Judiciário e de outras esferas também do poder estão avisados para não apoiar e nem facilitar a conduta de Alexandre de Moraes, e dizendo também que a Casa Branca está de olho, monitora a situação de perto. Então foi vista realmente como uma ameaça, não tem como dizer outra coisa. Foi visto ali pelo governo, pelos ministros do STF, como uma ameaça de fato ali por parte dos Estados Unidos. E aí essa declaração continua dizendo que Alexandre de Moraes foi o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores, e que acabou resultando, segundo essa declaração, nas sanções ali aplicadas ao ministro do STF, com base na lei Magnitsky, né? Uma lei que acaba ali punindo autoridades estrangeiras que tenham violado ali direitos humanos ou cometido atos de corrupção ali relevantes. É uma lei norte-americana, né, criada nos Estados Unidos, e que impõe essas sanções que foram impostas ali ao ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Flávio Dino foi o primeiro ministro ali a fazer uma declaração pública defendendo o ministro Alexandre de Moraes. Aliás, Flávio Dino, quando acontece polêmicas desse tipo, ele geralmente é um dos ministros da corte que faz essas manifestações públicas ali, né? Um ministro recente, mas que tem tido essa tendência ali de se manifestar publicamente em defesa da Suprema Corte. Evandro. Valeu pelas informações, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. E agora eu quero discutir a informação trazida pela Janaína Camelo sobre o presidente do Senado sequer abrir uma possibilidade de avaliar o projeto do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mesmo que ele tenha recolhido as assinaturas necessárias para que seja colocado na pauta. Como é que você avalia a postura do presidente do Senado neste caso? Eu vejo que é uma postura inadequada. Por quê? Porque há uma maioria. Ora, se o parlamento representa, de alguma maneira, a expressão popular e existe uma maioria, porque tem 81 senadores, e aí a gente está falando de 41 votos, por que não colocar em votação? Essa concentração de poderes na mão de uma pessoa só, ela está errada. Coloque em votação, e aí a gente não está falando que o impeachment vai ocorrer. O que a gente está falando é que o Senado vai ter o direito de votar ou não pelo impeachment, mas ele tem que, pelo menos, dar esse direito aos senadores que representam a população pelo meio dos seus estados. Ô Zé Maria Trindade, você acredita que a postura de Alcolumbre, nesse caso, seja inadequada? Tempos atrás era, mas hoje há um entendimento de que o presidente pode mesmo isso aí. E já passou pelo Supremo, o que é muito grave, não é um pouco grave, é muito grave. Por exemplo, esse raciocínio dá o direito do presidente da Câmara dos Deputados em segurar um processo de impeachment contra o presidente da República. Veja bem, e o Supremo já disse que é uma prerrogativa do presidente. Não é. A autoridade máxima é o plenário da Câmara e o plenário do Senado. Então, assim, ele cita, por exemplo, assim, lá atrás, no governo Dilma, né? Logo que a Dilma tomou posse e tal, houve uns pedidos de impeachment e foram apresentados pedidos e nada não ia ao plenário. Até um dia, Eduardo Cunha brigou com o PT e decidiu colocar em votação o pedido de impeachment. Isso está correto? Não passa na cabeça de ninguém que um deputado, o presidente da Câmara, é uma espécie de superdeputado. Não é. Ele é apenas um coordenador, um organizador dos trabalhos. Não pode ter esse poder. Então, assim, chega um presidente da Câmara e que seja aliado do presidente. O presidente pode fazer o que quiser. Ele não coloca em votação, pronto. Então, transferindo para o Senado, é isso que está acontecendo. O presidente do Senado Federal disse que pode receber 80 assinaturas. Que o impeachment de um ministro do Supremo é algo especial. Mas é algo especial, é algo muito grave. Mas os senadores foram eleitos para enfrentar esse algo grave, esse algo especial. Eles foram eleitos por isso. Eu não gosto de todos os senadores. Eu tenho resistências pesadas a uma boa parte dos senadores, mas respeito os votos e o direito dele estar ali. Eu sempre repito, ninguém acorda de manhã, dá uma olhada e fala assim, sabe que eu vou ali no Senado ser senador? Põe um terno e vai lá, não é assim, não. Precisa fazer campanha, precisa encontrar um partido político e ter o tal do voto, o sagrado voto para chegar lá.
Aqui no Congresso tem umas coisas assim, que os presidentes, por exemplo, não colocam em votação a pena de morte, porque não merece passar pela maioria. Um assunto que teria maioria, mas nunca é votado porque os presidentes entendem que este é um assunto que não deve ser aprovado. A redução da maioridade penal é a mesma coisa. E agora é essa história de a maioria não mandar no Congresso Nacional e não decidir. É o que o Alan disse, não é fazer o impeachment. O que estamos questionando aqui é o método usado, ou seja, o direito do senador eleito com voto popular em não optar. Não quero, eu quero. Né? É isso que está errado. Falando um pouquinho sobre a manifestação do ministro Flávio Dino a respeito do que foi publicado pela Embaixada dos Estados Unidos, como é que você avalia, Piperno, o tom do ministro dizendo que, em outras palavras, a Embaixada e nem os Estados Unidos devem apitar em nenhuma decisão ou definição do que vai acontecer na justiça brasileira? Acho que ele falou o óbvio. O Brasil dos brasileiros, né? Eu entendo que, inclusive, haja um grande grupo de colaboracionistas, de vassalos aqui no Brasil, mas o Brasil é dos brasileiros. Veja, a Colômbia agora também está sob pressão porque a justiça da Colômbia, e não o governo, a justiça da Colômbia resolveu punir então o presidente Álvaro Uribe, né? O outro aliado aí, ideológico do presidente Trump. Com que direito? Então vejam só. Se os Estados Unidos quiserem tomar uma medida, digamos, de retaliação econômica contra o Brasil por práticas indevidas, enfim, tem todo direito. Agora, emitir um comunicado em que na primeira linha se menciona o processo do presidente Bolsonaro como algo que provoca discordância em Washington e por isso, né, não só o ministro responsável pelo processo, como outros estariam passíveis de punição. Isso é um abuso indevido em um assunto interno. Isso não pode ser assim. Imagina, por exemplo, daqui a pouco o ministro Alexandre de Moraes, ou o ministro Fux, ou o ministro André Mendonça tomem uma posição que desagrade a China. A Embaixada de Pequim vai soltar um comunicado, olha, nós repudiamos isso porque, afinal de contas, o fulano de tal atingido é nosso aliado. Vai ser assim agora com todo mundo? Não. Então, esse é um assunto que os brasileiros têm que resolver.